Então, boa noite oficial a todas e todos, né? Já estamos com 53 pessoas na sala. A nossa média aí, às vezes, é de 70, 80, né? Às vezes menos, dependendo do dia dos alunos, porque também são tantos compromissos, tantas lives, né? E nesta noite, hoje, nós temos, assim, estamos muito felizes, eu, a professora Márcia, a professora Alice, por termos duas contadoras de histórias, ou duas narradoras de histórias aí, né? Então, a gente sabe que vai ser uma noite deliciosa, e quando chegar o horário das 9, a gente vai pensar assim, meu Deus, a gente quer mais, mas enfim, né? Então, eu quero rapidamente só lembrar, assim, que este é um evento, né, o Pausa Literária, um evento em conjunto aí entre o Campus Curitiba e o Campus Pato Branco da UTFPR, professora Márcia Confle, aqui do Campus Pato Branco, professora de literatura infantil, professora Alice, do Campus Curitiba, professora de literatura infantil, eu, uma apaixonada por literatura infantil, né, metida no meio nesse projeto com as meninas. Um projeto que a gente, assim, também às vezes faz questão de dizer, né, que só está existindo também por conta das pessoas que aceitaram o convite gratuitamente, né? E isso é uma coisa até ruim, porque a gente sabe que nesse momento de pandemia, principalmente o artista, né, está aí no momento, assim, até mais difícil, né, do que muitas outras profissões. Mas, enfim, né, a gente agradece imensamente, então, né, nessa noite a Rosi, a Josiane, né, como a Josiane tem um compromisso às 8, então ela vai iniciar a fala, daí ela deixa um espaço para algumas perguntas e depois ela terá que nos deixar, né, nesta noite. E aí depois a gente passa para a Rosi. A professora Márcia Consoli, lembrando, vai passar aí ao final das falas a lista de presença, lembrando que são 3 listas, né? Uma para os alunos da professora Alice, de Curitiba, um para os alunos da professora Márcia, aqui em Pato Branco, e um para os que se inscreveram para o projeto de extensão comigo, e também assinam esta lista 3, aqueles que estão participando só nesta noite, ou a convite, né, de algum dos outros participantes, enfim, aí, tá? Os que estão só esta noite assinam esta terceira lista, certo? Então, acho que é isso, e aí acho que a gente pode começar. Eu só vou ver se a Josi, se ela caiu, ou se ela só... Ah, não, tá ali. Tá, então eu vou apresentá-la. Então, a Josiane, essa que a Alice estava falando aí com ela, né, admirando essa coisa dela estar aí meio às árvores, essa coisa deliciosa, ela é uma narradora de histórias da cidade de Chapecó, Santa Catarina. Quem é aqui de Pato Branco é mais fácil de saber, porque a gente não está tão longe, né? Mas, como a gente tem alunos assim de fora e pessoas de outros estados participando também, então é bom situar. Ela fez letras português, né, e literaturas na UNO Chapecó, trabalhou já como oficina de teatro, contadora de histórias, como atriz de teatro, educadora social. E hoje, né, assim, do que eu sei da Josiane, né, ela é, então, narradora de histórias e atriz na companhia Conta Causos, que agora, em 2020, eu li hoje isso, Josiane, completa 10 anos, é isso, né? 10 anos de pesquisa e narração de histórias aí. E ela também é produtora cultural e, enfim, criadora desse espaço onde ela está, e que ela falava um pouquinho antes sobre ele, que com certeza talvez também falará, que é a Nossa Maloca, que é um sítio cultural ali no interior, enfim, da cidade de Chapecó, né? Que ela coloca assim, né, onde eu peguei a colinha, né, que diz que é um espaço de resistência artística. Olha que bonito isso, né? Resistência artística, sede da companhia Conta Causas, onde são realizados eventos de variadas linguagens artísticas, encontros, oficinas, contação de histórias, aquela coisa maravilhosa. Eu conheci a Josiane, falava aí antes, alguns estavam, num evento, salvo engano, são uns 2 anos, eu acho, no SESI, que tem aquelas semanas culturais, literárias do SESI,
E aí eu fui assistir a apresentação dela né, de um dos eventos, né, que ela tem aí, foi Coisa de Saci. Levei meu sobrinho na época junto e ele saiu acreditando que existe Saci. Então, eu também aí estou com sérias dúvidas ainda a respeito. Eu vi o Saci naquela garrafa. Mas Maravilhosa. Aqui a gente tem um sacizeiro, Rosângela. Então, eu acredito nisso, e de verdade. Existe. Olha aí. E aí, depois, eu estava brincando, né? Quando a Josiane voltou para Pato Branco dar um curso ano passado no SESI de contação de histórias. Não era curso, era uma oficina, uma manhã, né? Num sábado, uma oficina. Aí levei a Márcia, eu falei assim, Márcia, eu falo Márcia, eu lembro do Diogo lá, Almeida, né? Levei a Márcia, falei, Márcia, tu precisa conhecer essa mulher contando história, ela é maravilhosa, vem. Aí a Márcia fez o curso comigo, e desde que a gente estava falando, a gente estava, como a Márcia disse, cheia de planos de levar nossos alunos para lá, na nossa maloca, para interagir, escutar histórias, né? E aí veio a pandemia e nos pandemiou e estamos aqui. Então, essa é a Josiane que começa agora. Estamos também com a Rosi Greca aqui, gente, ali, ó, também esperando, mas aí essa quem apresentará depois é a Alice, tá? Então, eu agora passo para a Josiane. Josiane, fique à vontade. A casa é sua. Obrigada, Rosângela. Essa história aconteceu há tanto tempo, mas há tanto tempo, que poderia ser agora. Num lugar tão distante, mas tão distante, que poderia ser aqui. Nesse lugar viveu uma velha. Mas uma velha, mas tão velha, que ela quase já nem existia mais. Ninguém sabia exatamente qual era a sua idade. O que sabiam é que aquela velha avó conhecia todas as histórias, todas as músicas, todas as danças, todas as cantigas, desde o início dos tempos. Ela havia criado 23 filhos. Era parteira, sementeira, raizeira, benzedeira. No final da vida, o que aquela avó mais queria era descansar. E foi assim, deitadinha na cama, pequenina, como um bebezinho de colo, no último suspiro, que ela chamou os seus filhos, netos, chamou o seu povo e disse: está tudo bem, eu descanso agora, mas está tudo bem porque vocês já sabem o lugar exato da floresta onde eu acendo a fogueira. Vocês já sabem exatamente que histórias devem contar, que músicas devem tocar, cantar, dançar. Cantem, dancem, contem histórias e a coragem virá. Dizem que na primeira geração, aquele povo sabia exatamente o lugar da floresta onde precisava se encontrar. Se encontraram, acenderam a fogueira igualzinho a avó havia ensinado. Contaram histórias, cantaram, dançaram, tocaram instrumentos. E ainda assim a coragem veio. Na segunda geração, eles já não se lembravam exatamente em que lugar da floresta eles precisavam se encontrar. Mas mesmo assim se encontraram, num lugar qualquer da floresta. Acenderam a fogueira, cantaram, dançaram, contaram histórias, conversaram, se olharam nos olhos, e ainda assim a coragem veio. Na terceira geração, a floresta já havia sido reduzida a um bosque. Eles não se lembravam exatamente como acender a fogueira, mas ainda assim se encontraram, contaram as histórias, cantaram, dançaram,
e ainda assim a coragem veio. Na quarta geração, a floresta já não era um bosque, e o bosque agora já nem era um bosque, o bosque agora havia sido reduzido a uma praça. As pessoas não faziam a mínima ideia de onde conseguir a lenha para acender a fogueira. Mas eles ainda se lembravam das histórias. E cantando, dançando, contando histórias, ainda assim a coragem veio. Na quinta geração. Ai, gente, na quinta geração, a floresta não era um bosque, o bosque já era uma praça e a praça estava vazia. Ninguém podia se encontrar na praça. Também não dava para acender fogueira. Mas muitos espalhados por aí, ainda se lembravam das histórias, das músicas, das danças e contaram, dançaram, cantaram, tocaram essas histórias, leram em livros, em lugares que poderiam ser como esse. E assim, contando essas histórias e contando essa história assim em voz alta, ainda assim a coragem veio. Sempre, diz a lenda, que alguém canta, dança, conta uma história, olha assim nos olhos, ainda assim a coragem vem. Essa foi uma das histórias que veio para mim quando eu comecei a pensar que histórias eu precisava buscar para contar nesse momento que nós estamos vivendo. Porque mais do que ser uma contadora de histórias que viaja e que busca as histórias na palavra do povo, a gente senti quando fiquei em casa e me conectando com as pessoas através desse instrumento, e a partir do momento em que a narrativa ganhou esse outro suporte, né, que histórias a gente poderia contar agora que iriam fazer sentido para as pessoas e que pudessem, de alguma maneira, nos fortalecer também e nos nutrir com coragem, né? E quando eu penso em coragem, eu me lembro também, Prof. Rô, eu lembro que você fez uma fala lá no SES em Pato Branco sobre o Monteiro Lobato, né? E o Monteiro Lobato, no prefácio do livro Saci Pererê, o Resultado de um Inquérito, que é uma das obras que eu usei como referência para pesquisa e construção desse espetáculo que você comentou, inclusive, que assistiu lá, que foi Coisa de Saci, no prefácio do livro ele fala assim, que o artista, às vezes está um pouco atrapalhado, não sabe exatamente o que ele tem para dizer, ele precisa olhar para o povo, e que os grandes filósofos de todos os tempos frequentavam o povo, ouviam as suas histórias, percebiam os seus costumes e saíam do povo cheio de histórias, de ideias, de inspiração e de coragem. Então, tenho pensado muito nesse movimento, né, que é de gerações, né, de pensar as histórias de um ponto de vista antropológico, né? Não só como quando eu comecei a minha formação como narradora de histórias, no curso de letras também, como a professora Rosângela apresentou, eu sou graduada em letras português pela Universidade Regional aqui de Chapecó, e já quando comecei a minha graduação, a minha primeira atividade na universidade foi no laboratório de leitura, que é o literatório, que a universidade ainda mantém, ou pelo menos mantinha, né, até o início da pandemia, e era um laboratório onde a gente contava histórias a partir do lugar da formação de leitores e da mediação de leitura, né? Tinha muito essa relação
da narração, da contação de histórias como essa ponte, e de fato ela é, né, uma ponte. E tive experiências incríveis de ter essa experiência viva, né, de contar uma história e depois ver, às vezes, turmas inteiras fazendo fila na biblioteca para ler o livro da história que foi contada, né? Mas depois, durante a minha trajetória acadêmica, contando histórias no literatório, eu acabei me encontrando com a antropologia, e foi no estudo desse caminho da cultura do povo, daquilo que é a expressão do imaginário social, da cultura dessas etnias que nós temos na nossa região também, que eu fui fundamentando o meu trabalho de pesquisa como narradora, que é pensar o que é que eu quero dizer como narradora de histórias, né? Que experiências eu quero viver e de que maneira eu posso construir essa palavra que eu narro com uma verdade que seja de verdade mesmo. Eu acho que esse é o maior desafio, né, Rose? A Rose Greca, que também é narradora, né? Como a gente, no nosso caminho como artistas, como encontrar a nossa verdade, né? Aquele momento em que a palavra que eu escolho para contar, ela é tão viva, ela é tão verdadeira em mim, porque eu vivi, de alguma maneira, aquela experiência, e eu não preciso ter estado no país onde a história aconteceu, mas, de alguma maneira, eu me conecto com aquela emoção, com aquele sentimento, para tornar essa imagem que a história propõe verdadeira, né? Então eu comecei a ir até a casa das pessoas, fazendo esse movimento que o Monteiro Lobato propunha, né, no prefácio do Saci, frequentar o povo, ouvir as suas histórias e sair do povo cheios de ideia, de coragem e de inspiração. Então eu comecei um trabalho de pesquisa com as comunidades caboclas aqui na nossa região. E esse foi o meu trabalho de conclusão de curso em letras, porque eu queria entender como a narrativa, como essas histórias, né, essa literatura oral, e depois também me foi apresentado esse conceito das oraturas, né, como que o povo produzia essa oratura, essa literatura oral, né, queria entender, antes dessa coisa da formação de leitores, da mediação, onde é que isso nasce, né, por que narramos histórias, né? A professora Gilca Girardelli, que é uma grande mestra aqui de Santa Catarina, professora da UFSC, ela fala que tem um documentário muito legal que está disponível no YouTube, que vocês podem pesquisar, que chama Bardo. Foi produzido por um acadêmico aqui do jornalismo aqui de Chapecó, e ele fez um documentário sobre narração de histórias com vários narradores catarinenses, e a Gilca, no documentário, ela fala que nós somos o homo narrans, né? E isso também muitos escritores e pensadores falam isso, né? Que a gente tem essa necessidade de nos contar para existir, né? Então eu fui pesquisar os caboclos aqui para entender um pouco da cultura do nosso lugar, entender como a narrativa, como as histórias interferiam no modo de vida das pessoas, interferiam na religiosidade, e compilei, né? Fui fazendo um trabalho de compilação dessas histórias que são contadas aqui na nossa região. Esse é o meu trabalho de conclusão de curso na graduação, que ficou... acabei fazendo uma análise sobre os personagens recorrentes no imaginário social da nossa região, e eu acho que, com certeza, esse caminho de ter ouvido as histórias desse lugar, observado o corpo das pessoas contando histórias, observando a linguagem, e o que eu acho mais belíssimo, né, na narrativa das comunidades caboclas, que é como a embocadura, né, como a palavra ganha uma força, uma beleza, e ela vem carregada do que é a cultura das pessoas, né, que a gente estuda muito na linguística, mas acho que esse caminho todo foi me construindo como narradora para que eu pudesse escolher, né, o que eu quero colocar na minha voz e o que faz sentido para mim e vai fazer sentido talvez para as pessoas que vão me ouvir contando histórias, né? E depois de ter feito esse trabalho de pesquisa,
pro meu TCC, todo o meu trabalho profissional, e eu acho que isso é uma contribuição que eu posso deixar para esse nosso pensamento dessa noite, o meu trabalho como contadora de histórias tem o seu embasamento a partir desse trabalho de conclusão de curso em letras que eu fiz na universidade. Porque eu uso todo esse material que eu pesquisei durante a graduação para criar espetáculos. Então, o último espetáculo que nós estreamos é um espetáculo de pesquisa, se chama Vozes Vivas, Histórias de São João Maria. Acho que São João Maria é um personagem que andou aí pela região de Pato Branco também, né? E eu pesquisei as histórias de São João Maria aqui, nós montamos um espetáculo só com as histórias que os caboclos contam aqui. Então, tenho muitos espetáculos, e o próprio Saci, que eu apresentei aí em Pato Branco algumas vezes já também, tem muito disso, né, de ir construindo a minha voz, a minha performance e as narrativas a partir da experiência de escuta. E claro que eu também conto muito contos populares, e o Ricardo Azevedo esteve aqui com vocês, é um grande, grande mestre, né, dos nossos folcloristas, e entre tantos folcloristas contemporâneos que nós temos agora também, né? E acho que o meu ponto de coragem, né, e por isso que é isso que eu tenho proposto como essa... Toda vez que me chamam para conversar sobre o caminho da contação de histórias, o meu caminho tem sido esse, né, de ouvir as pessoas e, a partir do que a humanidade delas tem para me ensinar, né? Vocês estão ouvindo os sapos agora? Sim, estamos com a Chara aí. Tá muito E os alto. grilos também. Tá muito alto. Não, mas não. A gente te ouve bem e ao fundo a saparia. Esse também foi um caminho importante assim no meu na construção, né, desse pensamento, porque eu acho que a gente vai construindo no decorrer da vida, assim, tentando pelo menos construir uma coerência, né, entre aquilo que a gente estuda, pensa, aquilo que a gente vive, como a gente gostaria de contribuir com o mundo, né? E aí, de tanto ir até a casa das pessoas na zona rural, e toda vez que eu queria ouvir uma história, queria compilar a história, eu tinha que ir para a zona rural para ouvir. E isso dá muitas pistas para nós também, de que quem está na natureza, quem está nas áreas que são mais afastadas dos centros urbanos, ainda tem experiências, né? Que é o que o Walter Benjamin fala no Narrador, né? Ele fala sobre o quanto a experiência vai sendo esvaziada, né? E quanto menos experiência a gente tem, menos histórias a gente tem para contar. Então, quanto mais afastado é o lugar dos grandes centros, né, ou das cidades, ou da informação, né, que é o que o Benjamin fala também, que a informação tomou o lugar da narrativa, né? Quando a televisão, o rádio entraram nas casas, as pessoas pararam de conversar, né? Porque a imagem já está ali, a narrativa já está ali dada, né? Então, eu fiz esse caminho de também ir morar no interior, também ir morar na roça, porque eu também queria ter a experiência desse corpo que está pertinho do coração das coisas, pertinho onde as coisas acontecem, né? Que é para poder ir se munindo de repertório também, repertório de experiência, repertório de vida, repertório de plantar, de ver a coisa crescendo. E aí a construção da nossa maloca como um espaço cultural nasceu principalmente desse desejo de que as pessoas pudessem ouvir as histórias em lugares que não fossem tão institucionalizados como os que geralmente a gente tem, né? Então,
não sei, começou a me abrir esse canal, assim, de que eu queria possibilitar que o público também tivesse a experiência de ouvir história na varanda da casa, que também pudesse ouvir uma história ouvindo as galinhas cantando, que pudesse ouvir uma história com os sapos coachando, porque é uma experiência diferente, né? Você está imerso num outro lugar. Então, a Maloca nasceu com esse objetivo, assim, de que tantas crianças pudessem sair da escola, sair de dentro da biblioteca, sair, enfim, sair desse lugar que é mais institucional e pudessem ter a experiência de escuta na natureza, né? E poder ouvir aqui e ter, enfim, abrir esse outro canal, né, de escuta. Então, é um pouco isso, assim, né? A Conta Causos hoje tem 9 espetáculos em repertório, a maior parte deles são espetáculos de pesquisa em narração, que partem desse trabalho de escuta, e a gente transforma esses espetáculos dramaturgicamente para narrar. Então, são espetáculos de narração, mas que tem muito da dramaturgia também, que vem da experiência que eu trago do teatro, né? E construindo, então, espetáculos de narração. E eu vou falando, gente, eu nem estou contando aqui quanto que... Vamos que vamos. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre o trabalho também no site da Conta Causos, né? contacausos.com.br, conhecer um pouquinho também sobre o trabalho da nossa Maloca. Lá no site da Conta Causos... Eu coloquei para eles ali, Josiane, eu postei no chat ali alguns endereços ali do Face, tá. da Nossa Maloca, do Conta Causos e também o site do Conta Causos. Ótimo, eu estava com o chat fechado aqui, agora abri. Não, mas tranquilo, só para... Ótimo. E ali no site tem uma aba que é sobre a pesquisa e que fala sobre o meu trabalho de conclusão de curso. E eu digo sempre assim que do nosso lado tem muito material de pesquisa, né? É só a gente olhar para o lado, ouvir as pessoas e principalmente quando a gente pensa em narração de histórias, né? Eu já contava histórias antes e eram histórias que eram contos populares que eu pesquisava nos livros e nos folcloristas, e contava muitas histórias da cultura nordestina e de outras regiões do país, o que também é ótimo, que aproxima as pessoas daqui com a cultura de lá, né? E abre esse espaço de desejo de querer conhecer outros lugares e ampliar os horizontes, mas também no meu caminho como narradora, contar as histórias daqui me abriu uma possibilidade muito maior, assim, de criar coisas que fazem sentido para as pessoas do meu lugar, né? E aí eu penso sempre muito longe disso, mas com um desejo muito grande de chegar, né, perto dessa ideia ou desse sentimento que é o que os griots faziam e ainda fazem, né, nas culturas africanas, de serem esses guardiões da memória dos lugares, né, dos costumes, das relíquias, né, imateriais das comunidades. Então, é um pouco por esse caminho que eu tenho me deslocado, né, enquanto artista, enquanto contadora de histórias, e tenho sempre comigo uma frase assim que meio que norteia assim o pensamento, que é isso se não me engano, é uma frase do Tolstói, que diz: canta a tua aldeia e cantará o mundo, né? Então tem hora que o que está bem do ladinho é tão potente, é tão precioso, é tão verdadeiro em nós, que é isso que a gente tem para contar, né? Eu vi que alguém colocou aqui nos comentários, a Luciane colocou que a tecnologia tirou o momento em família, que é maravilhoso, vivi isso na infância. Tenho pensado muito nisso também, né? O quanto esses momentos de escuta
de escuta da experiência do outro, da narração do outro, do que o outro tem para me dizer, daquilo que o outro viveu e como ele resolveu, porque as histórias são sempre assim, né? São pequenos antídotos, né, de resolução de problemas, né? A história sempre acontece para resolver alguma coisa. Então, quando a gente conta uma história hoje, eu acho que a gente está devolvendo, entregando para as nossas crianças e mesmo para os adultos, né, essas pequenas cápsulas de resolução. Então, você está com esse problema, olha como essa pessoa aqui resolveu isso. Sem querer moralizar, sem querer, né, porque a função a história não é para isso. E eu acho que essa é a grande potência da arte, né? E as histórias nascem como essa primeira grande obra de arte que o ser humano foi capaz de criar, que é esse pequeno exemplo, mas que é aberto de interpretação e que você pode fazer a leitura e a interpretação e vai preencher um buraquinho que você tem, que é um buraquinho diferente para cada um. Então, a nossa... Eu não gosto de usar a palavra função, porque não é uma boa palavra, mas eu acho que o nosso compromisso, talvez essa seja o papel, né? O compromisso que o artista ou o narrador de histórias tem é de oferecer esse caminho de resolução para as pessoas. E aí, nossa, posso relatar aqui muitas experiências, né, de ter contado histórias e pessoas que vieram me dizer, olha, isso aconteceu comigo. Ou eu mesma, como ouvinte, ouvindo outras pessoas contando história, de repente ouvir uma história e dizer, nossa, né? A história é sempre um presentinho de resolução que a gente recebe, né? E o povo cria essas histórias justamente para ensinar uns aos outros a resolver os seus problemas. Acho que quando a gente perde a narrativa dentro do ambiente familiar, e quando a gente perde esse encontro com as histórias, né, a gente está perdendo um pouco essa possibilidade de aprender a resolver os nossos próprios problemas a partir da escuta de nós mesmos. Porque quando eu paro e viro o olho para dentro da cabeça para enxergar a mim a partir da história, né, porque a história é sempre a criação de uma imagem interior. E esse também é um dos nossos grandes desafios como artistas e narradores de histórias, que é fazer essas imagens se construírem, né? Porque contar histórias não é dizer um texto. Contar histórias é criar imagem. E é criar imagens cheias de sentido e de significado e de experiência. E se isso é cheio, quem me ouve também vai se nutrir, porque ali está cheio de alguma coisa que faz sentido, né? Quando eu só estou dizendo, eu não estou contando. Então, acho que a coragem que eu gostaria de falar com vocês, né, é essa, né? Histórias para a gente criar coragem. E é incrível como esse período todo da pandemia eu tenho lido muito mais do que quando estou em trânsito para fazer apresentações, e como muitas histórias que vieram para mim, mesmo as histórias, não só os contos populares e as histórias orais, mas também a literatura, tem norteado muito o meu pensamento sobre a própria vida, sobre as coisas que eu tenho feito, né? Aqui na Maloca, por exemplo, no início da pandemia, eu li o livro Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Hugo Mãe, que eu indico muito que todos leiam. E tem um trecho no livro que ele fala que o personagem do livro vai construir um jardim. Eu não vou conseguir dizer o texto aqui exatamente na íntegra, mas diz assim, que por toda a extensão que pudesse, haveria de fazer um jardim sensível, que a passagem de qualquer bicho zangado ficaria compadecido com a ostentação da beleza.
os bichos seriam convencidos pela beleza daquele jardim a respeitar a vida das pessoas. Dizia que estava a mudar o destino. Eu me agarrei nessa história de criar um jardim sensível que possa mudar a vida das pessoas, um jardim sensível onde as pessoas possam se sentir, né, como, gente, precisa ler, deveria ter pego o trecho do livro aqui para ler para vocês, mas enfim, eu me peguei nessa história, e todos os dias da pandemia, desde que começou, que eu estou em casa porque não posso viajar para apresentar, todos os dias eu planto uma flor, todos os dias. Essa maloca vai ficar a coisa mais esplendorosa de beleza, de flor, de natureza, né? Então, as histórias, a literatura, elas nos dão essas pílulas de esperança, de coragem, né? Para pensar o mundo, pensar a vida, para transformar os nossos próprios sentimentos, né? Aquilo que a gente está, às vezes, remoendo por dentro, não sabe onde colocar, não sabe como resolver. Acho que é isso que eu gostaria de deixar aqui. Histórias para criar coragem. Rolando uma piada interna aí, ó. Eu acho que estava um microfone ligado sem querer de alguém aí. Acho que já desliguei agora. Nossa, que lindo. Vai lá, Liz. Lindo, Josiane. Parabéns, viu? Nossa, maravilhoso. Imagina. Esse jardim sensível, eu acho que você já criou aí, porque quando eu vi essa paisagem, já senti toda essa sensibilidade, toda, sabe, esse conforto, né, que a gente precisa para seguir sempre forte, esperançosa durante essa vida. Muito bom. Que bom, que bom. Vou esperar vocês aqui para virem conhecer. Uma pessoa até perguntou, e eu também gostaria de saber, como que é o nome da história que você contou, que também é muito linda? A primeira? É. A primeira história, ela está no livro O Dom da História, da Clarissa Pinkola Estés. Dom da História? O Dom da História. E essa história, na verdade, eu fiz uma adaptação dela, porque ela conta que o personagem não era uma velha, mas acho que isso é interessante a gente conversar também como narradores, né? O personagem lá nossa, eu não lembro o nome porque é um nome... Mas é como se fosse um griot, um mestre, né? Que é ele que falece, chama o povo e tal. E aí eu estava fazendo um trabalho de reconto de histórias sobre mulheres. E fiz o exercício de pegar contos populares, onde o personagem que aparecia era um homem, e recontar, colocando personagens femininos no lugar. Lógico que algumas narrativas nos permitem isso, e isso também é um exercício interessante de estudo e de pesquisa, que algumas histórias possibilitam isso e outras não, né? Depende muito de como a história... Mas essa história foi uma que eu adaptei pegando, então, e fazendo essa troca. Então, se vocês forem ler no livro da Clarissa, é um homem que faz esse caminho, né? De ensinar o povo a acender a fogueira e tal. O Dom da História, da Clarissa Pinkola Estés. O Dom da História. Clarissa? Pinkola Estés. Essa é uma grande escritora, né, psicanalista, que escreveu Mulheres que Correm com Lobos. Isso que eu ia perguntar, é a mesma autora das Mulheres... Isso. A Ciranda das Mulheres Sábias, que são livros sobre histórias, né? Ela é uma narradora de histórias também, e falam muito sobre os arquétipos dos contos de fadas, os arquétipos... para a gente entender por que é que até hoje a gente conta os contos de fadas, né? E qual é por que é que o povo inventou essas histórias? E elas são carregadas de símbolos, né? E aí eu entro num assunto muito importante, né? Porque não sei se vocês viram esse projeto que o governo federal lançou, que mudou completamente o sentido dos contos, né? Isso é uma violência, uma violência.
né? Com o sentido, com o simbólico, com os arquétipos. É um absurdo. É um absurdo, gente. Semana passada nós tivemos a fala do Kleber Fabiano, da Fato, e ele comentou sobre essas questões, sabe? E foi sobre contos de fadas que a palestra dele, a fala dele. É verdade. A prof. Rosângela me comentou comigo e me mandou o material. De fato, né, a gente precisa, e por isso que quando eu trabalho com formação de professores também, eu sempre falo muito da Clarissa, porque ela faz uma abordagem, um estudo dos contos, de uma maneira tão aprofundada que isso nos nutre também de informação e de propriedade para entender a função dessas histórias e por que elas são assim, né? Por que elas têm esses símbolos, né? E tudo tem um porquê. A Clarissa faz esse trabalho magistralmente, né? E muito importante para o nosso estudo também. Como professores, como estudantes de literatura, né? Entender essas histórias. Nossa, outra questão ali que é importante, que eu acho que a professora Adriana colocou aqui no chat também, essa questão da importância do papel dos avós, né, na perpetuação, acho que, da contação de histórias, né? Aí ela coloca ali, né, que acha que as avós são fundamentais, né? E que ela é avó e vê o quanto o momento de escuta da verdade da história faz sentido na vida do neto dela. Isso também é uma coisa bacana que está se perdendo muito também, né? Sim, a conexão das gerações, né? De colocar quem está vindo agora para entender o que passou. Eu gosto desse pensamento, né? Eu só sei para onde eu vou se eu sei por onde eu comecei, né? Tem uma escritora catarinense que chama Mariana Berta. Ela publicou um livro agora, chama Sagu. E tem um poema no livro que chama Língua do Mato. E ela diz que a história que nós já vivemos é uma ferida aberta. E ouvir a história do que a gente já viveu, né? Do que aconteceu, é uma maneira da gente não repetir e viver a coisa com outro sentido agora, né? Então, essa aproximação entre gerações é muito importante, né? Para as pessoas se reconhecerem dentro de um pertencimento também, né? E eu amo aquilo que eu conheço, eu amo aquilo que eu respeito aquilo que eu conheço, né? Então, acho que tem algumas coisas que não é cair num saudosismo e pensar que esse tempo não volta mais. Eu acho que é olhar para a nossa história e pensar o que é que nos fazia bem e o que é que a gente pode retomar, né? Acho que a gente não resgata, mas a gente retoma. Então, tenho pensado muito nisso, né? Em como eu como artista, ou como eu como educador, ou como eu como professor, vendo os problemas, como eu proponho soluções, né? Porque senão a gente entra numa desgraceira também de sempre olhar o quanto as coisas vão descambelando para um lugar de afastamento, de distanciamento entre as pessoas, né? E o que é que, se eu vejo isso, o que é que eu faço para que as pessoas possam ter experiências que levem elas a um outro lugar que não seja esse, né? Eu acho que esse é o nosso compromisso também, como cidadãos artistas, né? Como pessoas fazedores de arte, né? E pensadores da educação também. Sim, com certeza. Por essas experiências, né? A Adriana Alzani, ela escreveu aqui no chat que a verdade da história está na humanidade, que ela transmite em seus personagens, na magia dos espaços, num tempo possível. Linda história, né? Comentando sobre a primeira história que você contou. Então, na contação da história, damos corpo, voz e movimento à palavra. Muito legal isso que ela escreveu. Lindo. É bem isso, né? Sim.
Deixa eu ver também se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma perguntinha do Pedro ali. O Pedro diz o seguinte: tem vários elogios, né? Mas aí tem o Pedro perguntando se você já leu Lendas da África Moderna, da Heloísa Pires Lima e Rosa Maria Tavares, que ele recomenda. Pedro é um aluno nosso, né, de literatura infantil da Márcia aí. Que ele recomenda muito, que tem até que é uma lenda sobre os griots, né? Que massa, Pedro! Eu vou guardar essa referência. Esse eu ainda não li, mas toda vez que a gente levanta uma prosa, alguém lembra de um livro, é porque com certeza esse livro vai fazer sentido, né? E acho que esse é o caminho do mediador de leitura, né? É ir percebendo o que o outro levanta, quais são as necessidades do outro, e a partir daquilo do meu repertório de leituras, poder dizer, isso também é bom para você, né? E você vai... Então, obrigada, Pedro, vou procurar com certeza. A professora Márcia Consoli podia ter falado, mas ela escreveu ali que aqui no Sul, né, e você, como é aqui também da região, sabe disso, né, que as rodas de chimarrão são bem importantes, né, ela tem muitas histórias lindas são contadas para meus pais, para as minhas filhas durante o chimarrão, né, e bacana também isso, né, a roda de chimarrão para a gente aqui no Sul tem muito disso também, né, de contar histórias. Sim, sim. Que é essa prática do sentar em roda, sentar próximo, olhar nos olhos, compartilhar um tempo de sossego, né? O ócio é o que o Walter Benjamin fala no narrador, né? O ócio é o grande criador da narrativa. E a gente vive num tempo tão acelerado, né? A professora Rosângela me pediu umas 2 vezes para mandar uma mini biografia, né? E eu não consegui mandar, porque eu estava correndo aqui, fazendo uma coisa, fazendo outra. A gente vive num estado que nos cobra produção, produzir, que cada vez a gente tem menos espaço para ficar aqui parado, ouvindo os sapos, contando história, né? Mas ainda que aqui aqui eu acho que em muitos lugares isso ainda acontece, né? Acontece. No final do ano passado eu fui para o sertão da Paraíba contar a história lá no Brejo do Cruz, que é bem no sertãozão, assim. E fui também na casa de uma família, assim, sentada no alpendre, ouvindo história. Isso ainda acontece, né? Ainda a narrativa ela está em pauta. Né? Só o fato da gente estar aqui reunido hoje, ouvindo, contando histórias, falando sobre ela está sempre por perto. A gente sabe, né? A força que ela tem. Então, acho que o nosso principal objetivo é que ela continue, né? E ganhe cada vez mais lugar e importância no momento que a gente vive hoje, né? Porque ela assumiu também um lugar de linguagem artística. Não é... Se ela foi sendo... Se essa narração de histórias que acontecia antes no ambiente familiar agora está migrando para um espaço para a biblioteca, para a escola, para o teatro. Então, a gente também tem um caminho, né, como contadores de histórias, de entender esse deslocamento do familiar né, que é do tradicional para o artístico, né, porque é uma linguagem artística hoje, né. Então, sim. É isso. Sem dúvida. Nossa, maravilhosa a sua fala, Josiane. Uma delícia. Obrigada, prof. Os sapos, né? Os sapos, vocês vejam que os sapos estão aqui participando avidamente. Verdade. Olha. Lugar onde tem sapo cantando não tem tempo ruim, né? Olha aquela música lá do sapo. Ai. Queridas,
Eu gostaria muito de ficar e conversar com a Rose, mas eles estão me esperando lá no outro grupo também, que a gente tem a aula, que é uma especialização em narração artística, que é promovida pela Casa Tombada. Ai, que delícia! Com o professor Juliano Tcherno, que é uma das grandes referências também do estudo da arte narrativa. Da Casa Tombada são maravilhosos. São. E aí eu estou cursando a especialização lá, e hoje a gente tem uma aula bem importante também, e eu vou para lá, então, para encontrá-los, que também nesses encontros todos a gente vai se nutrindo, vai se alimentando, vai trocando. Então eu ouço lá, venho, converso com vocês aqui, daqui a pouco a gente vai conversa com e vamos seguindo, né? Olhando para a luz sempre, com coragem. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, assim, nós que agradecemos, olha, gratidão imensa. Foi uma delícia, como você disse. Prazer imenso estar aqui na mesma roda com você. Igualmente. Obrigada. Linda a sua fala, linda seu trabalho. O vídeo vai ficar gravado, depois eu assisto também para poder compartilhar a prosa contigo. Beleza? Legal. Beijos a todos. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Sigam, então, a nossa maloca, Conta Causos. Estaremos lá, se no fim da pandemia estaremos lá, com certeza. Ótimo. Beijo a todos, obrigada. Tenho muita vontade mesmo de conhecer a maloca. Que bom, que bom. Boa aula aí para vocês. Obrigada. Obrigada, Alice. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Alice, então, agora é contigo de novo. Querida apresentar a professora Rosi, então, para os nossos participantes, né? Já estamos encantados com a Josiane e agora vamos ficar mais encantados ainda, então, ouvindo também a Rosi. Vai lá, Alice. Sim. Então, vou apresentar brevemente a Rosi e em seguida, então, ela vai fazer a fala dela. A Rosi, ela me mandou aqui uma breve biografia. Rosi Greca, compositora, artista, arte educadora, contadora de história, produtora fonográfica, escritora e produtora cultural. Licenciada em música pela FMP, que é a atual FAP, Fundação da Faculdade de Artes, do Paraná. Especialista em contação de história e literatura infantil pela FATO, e especialista em fundamentos do ensino da arte, também pela FAP. Especialista em gestão cultural pelo SENAC, e é coordenadora da Cântaro, Arte, Educação e Cultura. Então, para vocês verem o quanto que a Rosi então tem para nos falar, e nada melhor do que ouvi-la. Então, é com você, Rosi. Muito obrigada, primeiro, Obrigada, Ângela, por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço, boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que eu estou aqui para compartilhar a minha experiência na área do teatro, da música, da literatura e, mais recentemente, da contação de histórias. Eu vou começar fazendo uma performance, e é sobre performance narrativa que eu vou falar, com música. Deixa eu só, Rosi, desculpe, antes, eu esqueci eu escrevi no chat, mas eu gostaria de reforçar aos participantes que para melhor a gente poder aproveitar, essa performance da Rosi, que vocês colocassem ela em tela cheia para vocês, E aí até expliquei que quem não sabe é só ir lá na fotinho da Rosi, na imagem dela, passar o mouse e vai aparecer ali o primeiro íconezinho, é fixar a imagem dela, tá? Então, assim, porque daí a gente consegue aproveitar muito mais a performance do que ver só nesse quadradinho pequenininho, que tá por aí, tá? Rosi, desculpa interromper, tá? Imagina, foi bom você lembrar. Vocês estão me ouvindo, né? Claro. Sim.
Tá ótimo. Dizem que ao tocar os pés em um tapete encantado, a pessoa desanda a cantar e a contar histórias sem parar. Será que é verdade isso? Dizem que ao tocar os pés em um tapete encantado, a pessoa eleva-se ao alto do mais alto dos mirantes e lá de cima pode enxergar as terras e os mares mais distantes que os olhos podem alcançar. Será que é verdade isso? Bem, lá vamos nós. Afinal, que graça tem a vida se não for a graça das canções e das narrativas e do poder da imaginação? Ari e areia, um grãozinho apaixonado. Ari era um grãozinho de areia apaixonado por uma estrelinha que vivia lá no céu, chamada Lucinha. Lucinha tinha os brincos de prata, os olhos de pérolas e os cabelos de luz azul. O grande sonho de Ari era um dia poder declarar o seu grande amor à estrelinha. Mas tão grande era a distância entre o céu e a terra que a voz apaixonada do grãozinho não conseguia alcançar os ouvidos da estrelinha. Foi então que Ari Areia lembrou-se do seu grande amigo, o sapo cururu. Sapo cururu na beira do rio, quando o sapo cantou em maninha é porque tem frio. O sapo cururu costumava conversar com a lua nas noites de plenilúnio. E se ele podia conversar com a lua, Ara poderia muito bem conversar com as estrelas. Dito e feito. Procurado pelo grãozinho lá no brejo onde morava, o sapinho cururu foi logo conversando com a estrelinha. Na sua língua de sapo, é claro. Rock, 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 rock. Hã? O que foi que você falou para a estrelinha, sapinho cururu? O que foi? Ora, grão de areia, eu falei para a estrelinha que aqui embaixo existe um pequeniníssimo grão de areia, apaixonadaço por ela, Rock. E o que foi que ela respondeu, sapinho cururu? Rock, ora, grão de areia, a voz, bem como a luz das estrelas, tardam muito a chegar aqui na Terra. Teremos de esperar, grãozinho, esperar. Trago boas notícias, grão de areia, boas notícias. Desempuxa, sapinho cururu. Rock, a estrelinha mandou dizer para você que também é muito
apaixonadaça por você, Grão de Areia. Rock e Yuppie! O Grãozinho dava pulos de alegria. E o que mais? O que mais que a Estrelinha mandou dizer pra mim, Sapinho Cururu? O que mais? Rock? Bem, teremos de esperar. Esperar? Rock? Rock? Sapinho Cururu? A Estrelinha não gosta mais de mim? Não! Não é nada disso, Grãozinho de Areia. Eu estou chorando emoção. Como o amor é lindo, não é, pessoal? Para com essa choradeira. E me diz logo, o que foi que a Estrelinha mandou dizer para mim dessa vez? Rock? Bem, ela falou que de agora em diante brilhará ainda mais forte lá no céu, cada vez que você cantar para ela uma linda canção. Rock e Yuppie! O Grãozinho Maria Areia dava pulos ainda mais altos de alegria. Agradecido, foi logo despedindo-se do seu grande amigo, o Sapo Cururu, e deixando-se levar por uma brisa suave, regressou à beira do mar. Foi logo pegando a sua violinha e cantando para a Lucinha uma linda canção. Estrelazinha, estrela linda, de pendurada no céu da noite, brincos de prata, olhos de pérolas, cabelos de luz azul. Toda bonita, vestida de rendado, escuta a voz do teu namorado. Toda bonita, um sonho prateado, estrela, estrelinha, estrela toda minha. Estrela, estrelinha, estrela toda minha, escuta a voz de um grãozinho apaixonado. E foi assim que o Grãozinho Maria Areia passou a cantar para a Lucinha todas as noites. A estrelinha, de tão feliz, brilhava que brilhava lá no céu, com os seus brincos de prata, seus olhos de pérolas e os seus cabelos de luz azul. Maravilhosa. Lindo. Lindo, lindo. Obrigada. Então, gente, essa historinha que eu contei para vocês, ela é de minha autoria, se chama Maria Areia, um grãozinho apaixonado, e está nesse livro que eu lancei há 2 anos atrás, se chama A Bola do Tempo e Outras Histórias para Crianças. Depois eu vou dar aí minhas redes sociais, se vocês quiserem, vocês podem adquirir. É um livro lindamente ilustrado pela Márcia Schelliga, vocês devem conhecer, a Márcia Schelliga e o Ravi Carneiro, que é o meu filho também. Então, gente, é sobre isso
sobre essa questão da contação de histórias como uma performance que eu quero conversar com vocês essa noite. Eu sou formada em música pela FEMP, atual FAP, e mais recentemente eu sou uma compositora de canções. Essa canção que vocês acabaram de ouvir é uma composição minha também. Então, eu sou, desde muito cedo, eu sou do teatro, da música no teatro. São mais de 70 trilhas sonoras que eu compus para o teatro. Eu sou daqui de Curitiba, sou de Irati, do norte do Paraná, mas há anos eu vivo e aqui desenvolvo o meu trabalho. Desde muito cedo, com 16 anos, fiz minha primeira trilha sonora, e atuei em palco, né? Não exatamente como uma atriz, mas mais como eu nunca me considerei uma atriz, e não sou realmente uma atriz, eu sou uma brincante, eu me considero uma artista de palco, uma artista performática. E é sobre isso que eu quero falar, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo teatro, pela palavra dramatizada. Vocês são alunos de letras, né? Então, vocês, como eu, são apaixonados pela palavra. Eu sou apaixonada pela palavra dramatizada do teatro, sou apaixonada pela palavra cantada, mais do que nunca, sou uma teórica a respeito da canção feita para crianças. Em 2011, lancei esse livro, um livro teórico, A Canção para Crianças, uma contribuição ao reencantamento da infância, onde eu falo sobre esse gênero de canção, exclusivamente dedicado à infância. Acompanho um CD com 10 composições minhas também. Enfim, acabei de fazer uma apresentação breve para vocês saberem de onde é que eu venho e qual é a minha proposta de trabalho dentro desse espectro enorme que é a arte de contar histórias. A minha raiz, a minha especialidade, a minha alma é musical. Eu sou uma compositora e que trabalhou muito tempo no teatro. Então, eu sempre busquei uma forma, também, além da palavra cantada, eu sempre busquei uma forma de trabalhar também que não fosse o teatro, porque eu não me considero uma atriz dramática, nunca fui, mas sempre busquei como que eu posso trabalhar a palavra falada, o encanto, a força da palavra falada, né? E aí eu descobri a contação de histórias, isso há uns 10 anos atrás, por meio de um projeto daqui da Fundação Cultural de Curitiba, que eu entrei e fizemos, eu mais 5 pessoas ao longo do ano todo, 100 apresentações de contação de histórias. E no meu caso, para mim foi uma delícia, porque agora eu posso, por meio da arte de contar histórias, curtir, brincar, trabalhar, pesquisar a palavra falada, ou seja, a narrativa oral, a narrativa verbal, e a palavra cantada, além da palavra escrita, que também acabei me aventurando aí, escrevendo esse livro que eu apenas mostrei para vocês. Então, e ao longo desses anos, depois, há 2 anos atrás, eu fiz o curso da FATUM, né, Literatura Infantil e Contação de Histórias, como aluna, e sou professora da FATUM na cadeira de Música na Contação de Histórias. Estou desenvolvendo uma pesquisa nesse campo, da união da palavra falada com a palavra escrita, porque geralmente a história vem de um livro, vem da literatura, vem da palavra escrita, que para migrar para a arte de contar histórias é preciso todo um trabalho de estudo do texto, primeiro da escolha da história. Então aí você já tem que abrir um leque, você tem que se tornar um leitor voraz para conhecer muitos textos, até que uma história bate no teu coração
e você sente a necessidade de compartilhar essa história com os outros. E aí vem a ideia da contação de histórias, que é muito interessante, porque nós contamos histórias desde os primórdios da linguagem verbal, né? Entre 70 e 30 mil anos atrás, quando o Homo sapiens, a nossa espécie, desenvolveu, né, com um upgrade cerebral, a chamada revolução cognitiva, a palavra falada. E aí começou a fofoca, bem da verdade, é sério. Mas as histórias nasceram aí. Agora esse homem, essa mulher das cavernas poderia, através das palavras, contar suas aventuras, enfim. Mas, e aí, nesse bojo, ao longo desses anos do desenvolvimento das civilizações todas, uma figura sempre esteve presente, um narrador, o contador de causas, que a nossa querida amiga falou até agora. Inclusive, o nome do projeto, né, dela faz menção a este contador, esse narrador, geralmente de idade avançada, muitas vezes analfabeto, sem estudo nenhum, e com um talento, uma vocação, uma memória prodigiosa, possuía e possui ainda nos rincões aí do nosso país o dom de encantar as pessoas por meio das suas histórias, lembradas da infância, inventadas por ele, imaginadas por ele, enfim, e essa arte foi se perdendo, está se perdendo cada vez mais. Então, a partir ali da década de 70, na Europa, grupos de antropólogos, artistas, atores, pesquisadores começaram um movimento para resgatar a cultura oral, mas particularmente a figura do contador de histórias, hoje chamado por nós de tradicional, o nosso velho e bom conhecido contador de causas. E aí foi nascendo todo um movimento que surgiu daí o contador de histórias, hoje chamado por alguns estudiosos da arte de contador de histórias urbano, a Cláudio Zato chama de contador de histórias urbano, contador de histórias contemporâneo. Quem é essa figura? Ao contrário do contador tradicional, absolutamente intuitivo, esse contador, esse novo contador, ele passa a se preparar, a se formar. Hoje temos cursos de contação de histórias, temos cursos de pós-graduação. Por quê? Porque foi se tornando, o que era uma prática, foi se tornando uma linguagem artística. E aí nasce o performer, a performance da contação de histórias, que requer todo um imenso trabalho de preparação. Quem vê uma pessoa contando uma história, acha que aquilo nasceu do nada. Não é verdade. O contador de histórias, você vê né? Desculpe. Como é o nome? Josiane. A Josiane, perdão. A Josiane bem falou, né? Está aí com um espetáculo de contação de histórias. Então, hoje nós temos um artista contador de histórias, que prepara-se vocalmente, vai tratar de trabalhar a sua voz, o seu corpo, conhecer uma série, um repertório mais amplo, prepara o texto, e o contador de histórias tem uma grande missão, um trabalho de fazer a migração, né, da palavra escrita para a palavra verbal, para a narração oral. E essa migração, a palavra escrita para a palavra falada, é um trabalho fantástico.
porque você tem que, como a Josiane falou, a embocadura, você tem que conhecer, extrair a musicalidade do texto, que imagens verbais, que imagens sonoras esse texto propõe, e aí o contador de histórias tem que traduzir toda essa emoção que ele sentiu ao ler o texto, que ele visualizou na sua tela mental, as imagens sonoras, verbais, que o texto propõe. E agora, como é que eu vou transmitir tudo isso que eu senti, que eu visualizei por meio do meu corpo e da minha voz, para um público? Então, aí nós temos a arte de contar histórias, que para existir basta 3 eixos, né? O narrador, a história, / texto, e o público. Essa é chamada uma narrativa simples. No entanto, ao longo dos anos, o ser humano é absolutamente criativo e as pessoas trataram de ampliar esse leque, essas possibilidades de performance. Então, hoje nós temos contadores que usam os recursos teatrais, bonecos, títeres, lenços, adereços cênicos, até cenário. E aí entra a forma de contar histórias foi unir a união da música, da linguagem musical, com a linguagem cênica. Lembrando sempre que o contador de histórias não é um ator, nenhuma atriz, é um narrador. Então, ele narra mantendo um distanciamento, ele não há de interpretar, estou falando os princípios básicos, né, da arte de contar histórias. Não há de interpretar, de mudar de voz, de incorporar os personagens, não, ele narra. Daí vocês devem estar perguntando, uai, mas ela acabou de contar uma história que mudou a voz, que fez, encarnou, sim, incorporou o sapinho, mudando de voz, achando um movimento, uma coreografia para esse sapinho, a voz do Ari Areia, não é? Com expressões quer dizer, aí é uma técnica mista que eu uso, elementos do teatro e elementos da contação. Então, aqui nós temos o sapinho, nós temos o Ari Areia, né, 2 personagens, e temos a narradora. Então, vocês observaram essa diferença quando eu estou narrando. Ari era um grãozinho de areia, apaixonado por uma estrelinha que vivia lá no céu. Vocês vejam que eu não sou nem o sapinho e nem o Ari, e que fica evidente quando entra o sapinho e entra o Ari. Então, aqui, os puristas da contação de histórias hão de me perdoar, mas eu juntei, devido à minha experiência no teatro e de muito trabalho com atores, né, a vida inteira fazendo direção vocal de atores, lidando com o ator, né, em estúdio, no palco, enfim. Então, e aí vem um outro elemento também, muito importante, porque é que eu optei, eu poderia falar de uma forma absolutamente neutra, contar essa história. Mas por que eu optei em fazer isso? Por quê? Porque é um texto para crianças pequenas, muito pequenas. E a criança pequenininha, ela não tem ainda o poder de abstração, de imaginar, não, ela é o concreto, é aquilo que ela vê, que ela pega, né? O tal do período aí sensório-motor, né? Do nosso querido Piaget, e que se estende, né? Mas a criança é muito pequena, e eu fiz essa história para as crianças pequenas. Então, eu já tive a oportunidade de contar de uma forma neutra, para crianças de 3, 4 anos, 2, 3, 4 anos, e usando esses recursos
de expressão facial, corporal. Vocês percebem que até a própria narradora é um personagem, existe um personagem aí, que é a narradora. Não necessariamente é preciso, né? Tanto é, Rosi, que comentaram aqui no chat que as crianças, filhos das pessoas que estão aqui participando, assistindo, vieram ouvir, né, ver você fazer a sua apresentação, a sua contação, né? Até o bebê de uma aí comentou aí que ficou prestando atenção na sua contação. Olha que emoção. Eu sou dessas que, quando se emociona, arrepia na hora a minha pele. Faz a gente... E acabou de arrepiar a minha pele. Então, tem vários depoimentos, assim. As crianças, os filhos, os bebês. Muito essa é uma... Ciane, né? O bebê mandou mensagem, ela disse. Ah, que legal. O meu trabalho, eu tenho um trabalho de MPB para adultos, tenho CD gravado, mas a minha grande paixão é a infância, é a criança. Tenho uma paixão pelo universo, sou uma pesquisadora, leio sobre esse universo infantil que ainda não entrou na idade da razão, que é pura fantasia, que é pura... eu tenho uma história muito bacana que eu gosto de contar e que eu conto na introdução do meu livro, da Canção para Crianças, né? Quando eu era pequena, 5 anos, 4, 5 anos, eu ajudava a minha mãe colocava feijão, aqui na cidade de Irati, ela colocava aquele monte de feijão, né, para a gente escolher, eu e mais 3 irmãos, a quinta irmã ainda não tinha nascido, e aí a gente sentava para escolher feijão. E vejam só que coisa interessante, para mim isso é a infância, é a forma da criança se relacionar com o mundo que a rodeia. Vejam só. Então, eu adorava aquilo. Então, como é que a gente escolhe feijão? Vai escolhendo, né, os bonitinhos, aqueles lustradinhos, bem tudo certinho, né? A gente vai colocando aqui num montinho. E aqueles carunchados, as sujeirinhas, as pedrinhas, a gente vai colocando aqui do lado, né? Vai fazendo um montinho menor aqui, um montão aqui, né? Aquilo eu gostava muito, mas chegava um momento que me dava uma angústia, uma tristeza. Por que vocês acham, Rosângela e Alice, me respondam aí. Por que vocês acham que aquilo começava a me dar uma tristeza, uma certa angústia? Eu, uma criança de 5 anos. Porque separar o bonito do feio, de repente? Não sei. Pode ser, separar o bonito do feio. Que mais? Se alguém quiser dar opinião, pode dar. Vamos, gente, podem dar. Não consigo pensar muito o que poderia dar tristeza, separar ali. Não consigo pensar. Vamos lá, gente. Talvez a questão da separação, né? A separação, estavam todos juntos, né? E de repente se separam. Boa, essa é boa. Por demorar, alguém colocou aqui, por demorar para separar. Os feinhos não eram escolhidos. Os feinhos não eram escolhidos, exatamente, iam ser descartados, jogados. Está pondo aqui, né? Tinha dó daqueles que iam para o lixo. Uhum. Que mais, gente? Mais uma só. Deixa, vou falar. É tudo isso, mas não é nada disso. Sabem por que eu ficava triste, gente? Eu não ficava triste por causa desses feijões. Eu ficava triste por causa desses feijões. Por quê? Porque eles iriam ter a morte mais terrível do mundo. Iam morrer na água quente, no fervendo. Iam simplesmente morrer. Então, isso me angustiava. A morte destes. Porque estes daqui iriam viver. Eles iriam para o lixo, eles iriam voltar para a terra, mas eles continuariam vivos. E iriam morrer uma morte medonha.
Então, o que que... Existe a possibilidade até de renascer, né? Brotar. Exatamente, de renascer, de, enfim, de frutificar, né, como semente, não sei. Então, o que que eu fazia uma criança de 5 anos? Primeiro, sentir isso já é uma coisa notável, né? O que que eu fazia? Eu, sorrateiramente, sem minha mãe, nem meus irmãos veem, eu salvava alguns feijõezinhos, roubava alguns feijões daqui, que iam morrer, salvava a vida deles, colocando eles no montinho de feijão que iria se salvar. Então, vejam, esse é o universo da infância. E ele é encantador. Ele é encantador. E as pessoas, a maioria dos... E aí é uma lástima, porque as pessoas não conseguem, muito poucas pessoas, muito poucos professores têm essa sensibilidade de perceber cada criança. O que é que passa na cabecinha de cada criança, quando aquela criança está quietinha, brincando sozinha, com uma coisinha lá, um lapisinho, uma coisa. O que é que está passando no universo? Um mundo está acontecendo em cada cabecinha dessas crianças. E a gente, aí vem toda uma crítica à escola, né, próprio método de ensino, enfim, que não vamos entrar sobre isso, até poderíamos, mas... e daí vejam só o que é o artista, né? Quando eu estava escrevendo essa introdução, ou melhor, depois de anos, 18, 19 anos, eu fiz uma trilha sonora para um teatro, para uma peça de teatro, e eu compus essa canção, veja. Dentro de um mundo tem um mundo, e dentro desse mundo, outro mundo que é o mundo da imaginação. Dentro de um grão de feijão tem um mundo, e dentro desse mundo, mundo é dentro desse mundo, outro mundo que é o mundo da afeição. No fundo do coração tem um mundo. Dentro de um mundo tem um mundo, e dentro desse mundo, um novo mundo, que é o mundo da criação. Dentro do miolo do pão, tem um mundo, e dentro desse mundo, um mundo, e dentro desse mundo, um novo mundo, que é o mundo da transformação. Na sementinha de um limão, tem um mundo. Então eu fiz essa música para a peça de teatro, e só depois de anos que eu estava escrevendo a introdução do livro, A Canção para Crianças, que eu narrei a história do feijãozinho, eu falei, meu Deus, mas essa música Dentro de um Mundo tem a ver com a minha fantasia. Eu tinha esquecido dessa minha fantasia infantil. Ao escrever a música, ela veio. Então, o artista é esse ser, né, que trabalha com o inconsciente, trabalha com elementos inconscientes, e que, por vezes, a própria canção, ou o próprio desenho, ou a própria dança, enfim, a própria arte, seja ela qual for, vai buscar lá nesse mundo subterrâneo, que é o mundo da infância, para fazer a sua obra, para escrever a sua obra. Então, hoje, eu tenho mais de 400, 500 canções para crianças, tenho CDs gravados, sou uma produtora fonográfica, e trato de conciliar, então, a música, a narração de histórias, a literatura infantil, por meio da escrita, a palavra falada, a palavra cantada. E também, já vou terminar, vai me dizendo o tempo aí, tá, gente, Alice? E também a palavra
ouvida. Isso é muito interessante, porque a contação de histórias requer escuta. Antes de mais nada, se o tripé de uma contação de histórias, os elementos essenciais de uma narrativa oral é o narrador, o texto e o público, ou o ouvinte, eu não necessariamente tenho o meu corpo físico, basta a minha voz, e aí já acontece uma narrativa, sem a performance, percebe? E aí a escuta é fundamental. É claro que na performance também, só que na performance a escuta tem que ser dividida com a visão, porque a pessoa está vendo o contador. Por isso, e faço um apelo, vocês estudantes ainda de letras, quando muitos de vocês já trabalham com crianças, a premência de desenvolver a escuta nas crianças. Os ouvidos, porque a visão toma conta, né? Tem até uma estatística, parece 70 e pouco, 80, mais de 80% da apreensão do mundo é por meio da visão, 13% da escuta e o restante tato, enfim. Não é interessante isso? Porque a contação de histórias é a arte de evocar a imaginação. As imagens, é criar imagens mentais na tela daquela pessoa que está ouvindo. E, para isso, o narrador precisa se narrar. Então, eu desenvolvo uma pesquisa nesse sentido, escrevi um livro sobre isso, que na próxima oportunidade aí haveremos de publicar esse livro, se chama A Arte de Contar Histórias com Música. E essa pesquisa da palavra falada, palavra cantada, palavra escrita e palavra ouvida, né? Escutada. Né? Esse conjunto aí, no meu caso, que junta a contação de histórias com música, todas as minhas narrativas têm músicas, canções que eu mesmo componho para elas, mas poderia também, e às vezes o faço, aqui mesmo no Ari Areia, eu canto uma canção do folclore brasileiro, né? Sapo, cururu, na beira do rio. Então, resgatando também essas canções da nossa tradição oral, com canções autorais, e assim eu tenho um curso, hei de lançar em breve um curso online, a música na contação de histórias, estou preparando, então, para ano que vem esse curso, o meu material de pesquisa, né? A palavra nessas 4 manifestações, formas de se materializar. Né? Então, eu posso abrir agora. Aproveitando o que você está falando, o Wesley Pinto, ele perguntou como que a musicalidade pode ser explorada na contação de histórias se o profissional não tem domínio de instrumentos musicais. Por exemplo, você sabe tocar o violão, e quem não sabe nem tocar, nem cantar nada? Como que faz? Bem, há várias formas de você inserir a contação, a musicalidade na performance. Primeiro, vamos tentar lembrar a performance do Ari Areia. Eu comecei a performance usando isso aqui. Isso aqui é um instrumento musical, por onde eu viajo eu vou trazendo esses instrumentos, esse daqui é da Argentina, esse daqui é de Buenos Aires, esse daqui é um instrumento que se chama címbalo. Eu trouxe da Índia, tive a oportunidade de ir para a Índia, trouxe vários instrumentos de lá. Opa! E aí eu vou catando em lojas de 99, 199. Instrumentos, vejam só esse que fantástico. Você veja, você junta um efeito fantástico desse, você que é da Colômbia, com uma expressão
com o corpo, com a expressão dos olhos, e aí você cativa, aí você chama o teu público, as crianças vêm assistir, você chama, você encanta as pessoas, porque a contação de histórias, para mim, é, antes de mais nada, encantamento. Mas vou voltar à pergunta do... Você veja, eu toquei um instrumento de percussão que não exige tanto, mas vejam, até isso daqui, exige um certo domínio, pegar certo no instrumento, tudo tem conhecimento por trás, gente. E isso é pesquisa, e isso é estudo. A forma, se eu fizer isso aqui, ó, ninguém vê. Agora, eu fiz isso para poder... Percebem? É todo um conhecimento e uma experiência aí que você vai adquirindo. Mas você veja, um instrumento desse, você pode fazer isso. Você já está inserindo a música na tua performance. Quando eu cantei Sapo na beira do rio, quando o sapo cantou em maninha, é porque tem frio. Veja, o movimento do corpo, a suave mudança de timbre vocal, e uma música cantada, vinda, eu não precisei compor, vinda da maravilhosa tradição oral brasileira. Então, você pode pesquisar lendas, trava-língua, isso tudo é música na contação de histórias. As quadrinhas, os versos, tudo isso são elementos que fazem parte da lírica tradicional brasileira. Então, aí você já vai ter o canto a capela. O que é o canto a capela? Eu não toco nenhum instrumento. O canto a capela é um canto sem acompanhamento de qualquer instrumento. Cantar a capela. Vocês, professores, são craques em cantar a capela. Porque na aula vocês cantam com os seus alunos. Você, pai, você, mãe, canta com os seus filhos. Então, todos nós podemos cantar a capela. Aí é interessante, vem todo um ensinamento, toda a afinação, sentido rítmico, sentido melódico, mas tem coisas que você intuitivamente já faz. Então, cantar é muito intuitivo. Salvo aquelas pessoas que têm problemas de afinação, têm dificuldade rítmica, aí precisaria fazer um trabalho mais específico de sensibilização e musicalização para melhorar a performance, né? Mas intuitivamente vocês cantam. Então, o canto é possível sem eu tocar um instrumento. A musicalidade do texto, a música está na própria fala, na própria palavra falada. Era um grãozinho de areia, apaixonado por uma estrelinha que vivia lá no céu, chamada Lucinha. Vocês vejam a musicalidade, que na palavra falada se chama entonação. Na música se chama melodia. Então, areia, areia, lara, lá, percebem? O que é o canto? O que é você levar o som para passear, né? Por exemplo, estrela, estrelazinha, estrelazinha, estrela minha, de pendurada no véu da noite. Estrela, estrelazinha, de pendurada no véu da noite. Palavra falada. Estrelazinha, estrela linda, lá. Eu exploro, eu pego o som e faço isso, levo para os agudos, levo para os graves, e se torna uma melodia. Então, a extração da musicalidade do texto, da voz falada, é uma coisa fantástica. E é claro, por isso que, se a pessoa quer desenvolver essa questão de inserir a música na contação de histórias, ela vai até um ponto. Se ela quiser ir adiante, não precisa ser o violão é fantástico, é um instrumento fantástico, popular. Você carrega para onde você quer. Mas tem gente que, de repente, toca pandeiro. Vou estudar pandeiro. E vai lá e
e conta a sua história, e canta com o pandeiro. Os instrumentos de percussão, eles são mais acessíveis do que um instrumento melódico, harmônico, né, que, como o violão, como o teclado, já é mais complicado. Mas o universo dos instrumentos de percussão, se você faz isso aqui, isso é um instrumento que você compra em loja, são 8, de dó a dó. Eu estou usando 3. Então, gente, quer inserir música na sua performance e não toca nenhum instrumento, pesquisa, fica de olho em instrumentos interessantes, que possuam um som interessante, original, e vai, quem sabe, você se anima e vai aprender a tocar um violão. Gente, em 3 meses, você aprende a tocar canções básicas, canções da lírica tradicional, em 3 meses você está tocando, se você tem um professor legal, assim, que dê conta do recado. Não sei se respondi, né? Sim, com certeza. Deu vários exemplos, né? Há várias possibilidades. É muito bom isso. Tá? E às vezes, né, um pequeno adereço aí já muda, né? Chama atenção. E isso tudo também está ligado, né, ao seu público, conforme você disse, quando são criancinhas, né? Crianças pequenas, adolescentes, cada público você tem que adequar o modo, né, de contar a história. Exatamente. E como eu gosto de contar para as crianças, eu me lembro desse projeto da Fundação Cultural, que foi uns 10 anos atrás, tinha desde criança até pessoas da terceira idade, né, era enorme, passava por adolescente. Quando chegou, Rosivio, você vai ter que contar para adolescente, eu tremi na base, né, porque eu tenho medo de adolescente. É brincadeira. Mas eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar? Para adolescente, qual é a estratégia? Para adolescente, aí é muito legal, porque eu escolhi as lendas e mitos, porque os contos de fadas, eles são muito apropriados, nem para criança muito pequena, que não tem ainda esse pensamento abstrato, né, capaz de se abstrair e ficar. Criança pequena, você vai contar uma história, ela vai ficar para lá e para cá. Né? Ela está em pleno corpo, descobrindo o corpo, por isso que eu faço isso, por isso que eu troco a voz, porque a criança fica assim, porque tem movimento, porque tem surpresa toda hora, porque a coisa não é parada. Imagine se eu conto parada, as crianças, seus filhos, né, querem assistir, e possivelmente não teriam vindo. Uhum. Quanto mais, ali, quando a criança entra, começa a fala, né, o período simbólico, que é o início da fala, o contato com a palavra falada, e logo mais aos 6, 7 anos com a palavra escrita, e aí vai do impreciso para o preciso, né? A infância é esse caminho, né? Esse corredor aí que a gente vai indo e vai do ritual, da magia, da fantasia, vai indo para um raciocínio lógico, a inteligência, o intelecto, a cultura, enfim. Então, eu gosto disso aqui, gosto dessa fantasia, eu gosto da performance, da alegria, da música, eu gosto de ver o olhinho das crianças brilhando. Para os adolescentes, foi uma surpresa agradabilíssima, porque eu escolhi histórias certas. Eu fui e contei histórias mais longas, né, que não tinha muitas caretas e muitas não. Outra coisa, eu conto, por exemplo, um texto da Marina Colasanti, que vocês não vão ver nada disso, vocês vão apenas me ver. Só eu, o texto e o público. Uma narrativa simples. Às vezes coloco uma música, né, ali depois da MPB, às vezes não, eu coloco, mas ela não faz parte da performance. Poderia fazer também. Então, para cada público, as lendas, os
mitos, são principalmente as lendas, os contos de cavalaria, tá certo? Entende? Tem histórias apropriadas, porque os adolescentes já estão nessa fase crítica, na fase... Mas aí também depende da forma como você conta. Porque, gente, o contador de histórias, ele não vai contar informalmente. Eu estou falando da arte de contar histórias. Então, para você enfrentar um público, você precisa se preparar. Você precisa fazer trabalho vocal, aquecimento vocal, você precisa ter trabalhado muito esse texto, muito, a ponto de memorizá-lo, preferencialmente. Bom, aí entra todo um universo que precisaríamos aí de horas e horas, mas tudo isso, cada pontinho, né? Cada pontinho da contação de histórias é um universo a ser estudado e a ser explorado pelo contador de histórias. O uso da voz, o uso do corpo, como usar as mãos, como eu uso o meu espaço, se eu conto minha história andando para lá e para cá, vai perder todo o foco. Se eu não tenho projeção vocal, ninguém escuta. Percebem? E é esse o meu trabalho hoje, de pesquisar e por meio da minha prática, eu desenvolvi toda uma metodologia para ensinar, para transmitir esse conhecimento para as pessoas interessadas. Né? Uhum. Esse curso, tomara que no ano que vem esteja aí. Legal, nossa, maravilhoso. O Wesley disse que achou muito interessante esse dinamismo para as contações de histórias, né, para as crianças, então, utilizar mais recursos lúdicos, e aos adolescentes focar mais no texto. Né, e é isso mesmo, né, a escolha do texto, conforme o público, isso é muito importante. Até o professor, quando vai escolher a obra com qual vai trabalhar, né, em termos de leitura com os alunos, isso é muito importante, porque se você não conseguir fisgar, né, o seu aluno ali com a obra, né, trazer uma obra que né, uma história que não esteja no expectativa ali dos alunos, quer dizer, né, para seu público, Exato. Você acaba realmente tendo uma frustração, né? O professor fica frustrado porque ele imagina uma coisa, mas isso não acontece. E para o idoso, já que você falou que trabalhou até para a terceira idade, tem uma dinâmica diferente, Rosi? Olha, as histórias precisam ser adequadas, né? A gente corre muitos riscos, eu mesmo já fiz umas coisas terríveis. Teve uma experiência que eu fui cantar em um presídio, eu fui cantar, não contava histórias, e fui contar num presídio de homens, só tinha homens. Eu era uma garota de 18, 19 anos, e comecei, e todos presos. E aí eu comecei, essa história é engraçada, e aí eu comecei a cantar: fica sabendo que a tua mulher já não é teu prato nem teu talher, fica sabendo que a tua beleza já não dorme em tua cama, nem come em tua mesa, e por aí vai, é uma paulada, né? É uma composição minha, que eu fiz quando eu tinha 18 anos, feminista pra caramba, e eu fui sentindo a plateia, né? Aqueles homens arrões olhando para mim, e eu falo, putz, o que eu tô... só no meio da música eu fui percebendo o que eu estava fazendo. Porque a letra é pauleira, se tivesse mais tempo eu cantava inteira. É engraçadíssima a situação. Depois que ela já aconteceu. Porque foi... Entende? Então, você tem que escolher, você tem que sacar aonde, né? Nos hospitais, por exemplo, também, um dia entrei num quarto, um hospital Pequeno Príncipe, tinha uma criança com todo um mecanismo assim na cabeça, com ferros, e eu entrei e estava vindo de outro quarto, entrei no quarto cantando canções da lírica tradicional, né, brasileira,
E me peguei, samba, lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, não podia falar isso. Daí eu falei, samba, lelê tá doente, lá, 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 percebe? Então, esse senso de improviso, tudo isso é muita experiência, né, gente? É muita experiência que dá, a escolha dos textos. Eu não me recordo exatamente o que eu contei para os mais velhos, mas devo ter contado, porque, olha, os mais velhos adoram histórias infantis, e eles se divertem muito, né? Os contos de fada, parece que cabe tudo para eles. Essa é uma impressão que eu tenho. E porque, assim, o texto, a escolha do texto é uma coisa, mas a tua performance é definitiva. É definitiva. A forma como você vai contar histórias é definitiva para você pegar o teu público, se comunicar ou não com o seu público. Por isso que eu digo, a arte de contar histórias é uma arte como qualquer outra, que você precisa estudar, que você precisa desenvolver, você precisa praticar. Não é tão simples. Agora, é claro, eu já vou terminar, gente. É claro que é maravilhoso um pai contar uma história de qualquer jeito para os seus filhos, uma professora sentar no chão com as criançadas em volta, conta. Não é isso que eu estou falando, isso é fantástico. A espontaneidade da contação de histórias é maravilhoso, deve acontecer em todo momento, a toda hora. Então, não é disso que se trata o que eu estou falando aqui, né? Todo mundo pode contar histórias e deve. Agora, a arte de contar histórias, você se tornar um artista contador de histórias, é aí que requer todo um preparo. Assim como o ator, como a atriz se prepara, o cantor se prepara, o contador de histórias também se prepara fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, para abarcar todo esse universo fantástico e amplo que é a contação de histórias. Rosi, muito obrigada. Todo o pessoal aqui agradecendo, achando a aula aqui hoje. Maravilhosa. Fantástica, maravilhosa. Até vou terminar aqui com a fala da Adriana, que ela diz, parabéns, Rosi, o modo como contas as histórias te dá a idade da voz, dos movimentos que dramatizas. Parabéns. Lembrando, Quintana, ao contar suas histórias, você está na flor da sua idade. Ai, olha, foi melhor da noite essa. A Adriana é uma poeta. Gratidão imenso mesmo. Nossa. Eu é que agradeço. E, gente, eu quero fazer um convite, né, para vocês conhecerem mais o meu trabalho no Instagram, Rosi_Greca, no Facebook, Rosi Greca, um perfil, e a minha página é Rosi com Y, artista e arte educadora. No YouTube vocês vão encontrar o meu DVD, que são animações para crianças, além das narrações. Então, fica aqui um convite para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Tá bem? Muito obrigada. Agradeço a atenção de todos. A Rosângela coloquei ali no chat, eu coloquei os teus principais sites e também o nome dos 2 livros seus que você citou aí, para o pessoal ir procurar e comprar lá, gente. Vamos lá. É a nossa forma de retribuir a essa belíssima artista aí, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada mesmo, Rosi. Amém. Excelente. Tanto a sua fala como a da Josiane, maravilhosas. Muito bom. Meu abraço a Josiane também. Adorei ela, não a conheci, vou procurar conhecer melhor o trabalho dela. Muito bom. Abraço, gente. Semana que vem, Roger Melo. Melhor que contação, né? Contação de história é uma delícia. Pessoal, boa noite, dizendo que foi a melhor. Imagina, ouvir histórias é lindo. Maravilhoso. Abraço, gente. Até mais. Abraço. No final, a gente chegou até a ter 78 pessoas aí assistindo. Que bacana.